Saudações a todos, Jean Fortes de Lima, para o curso de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF. Faço parte do polo da Unijuí, aqui do Rio Grande do Sul, e hoje vou estar explicando o mapa conceitual que eu desenvolvi para a disciplina de problemáticas da educação física. Bom, nós sabemos que a educação física escolar ela passou e passa por um período de crise, que podemos dizer que ela está entre o não mais e o ainda não, ou seja, ela está em meio a uma prática docente na qual não se acredita mais e outra que se tem dificuldades em formular com clareza e desenvolver satisfatoriamente. O mapa conceitual foi organizado de acordo com os textos estudados em aula, iniciando pelo texto 1, que trata sobre as formas de atuação docente, através do texto Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Aqui iremos tratar sobre 3 tipos de atuação docente, 3 formas de atuação docente, iniciando pelas práticas tradicionais, que são desenvolvidas a partir de uma perspectiva esportivista, ou seja, que tem uma ênfase nos esportes. Aqui estão o quarteto fantástico, como a gente chama, que faz parte do futebol, voleibol, basquete e em alguns casos também o handebol, que são as modalidades esportivas privilegiadas pela maioria dos professores que trabalham na perspectiva esportivista, a qual visa o rendimento, uma melhora da aptidão física dos alunos, com o objetivo de participar de competições e de ter um rendimento nessas competições. Essa perspectiva ela privilegia os mais aptos, os mais habilidosos, em detrimento daqueles alunos que têm mais dificuldades e menor aptidão. E ela também, por sua vez, é desprovida de um saber sobre o fazer. Então, ela tem uma ênfase na prática. Também podemos observar aqui as práticas inovadoras, que seria uma outra forma de atuação docente, a qual tematiza a cultura corporal do movimento, tratando dos jogos, lutas, danças, esportes, da ginástica, das práticas corporais de aventura e de outros temas da cultura corporal do movimento que o professor escolhe para tematizar. O professor ele sempre trabalha ou deve trabalhar dentro dessa forma de atuação docente as 3 dimensões do conteúdo, de forma conceitual, procedimental e atitudinal. Não quer dizer que tem que trabalhar separadamente, por exemplo, a parte conceitual e procedimental, que a gente vai estar vendo depois no outro texto. E, por sua vez, o professor ele deve relacionar a dimensão da experiência corporal, da prática, com o conhecimento sobre essas práticas corporais. E ele também deve possuir uma reflexibilidade e uma disposição para enfrentar as dificuldades. Então, essas são algumas características do professor de Educação Física que trabalha numa perspectiva inovadora, dentro de práticas inovadoras, as quais foram fundamentadas pelo movimento renovador, que questiona essa forma de atuação docente, que visa o rendimento, as competições, a maior atenção aos mais aptos, enfim. E esse movimento renovador, ele visou elevar a educação física a uma condição de disciplina curricular, que a gente vai estar tratando de forma mais explícita depois. E também motivou a criação de alguns documentos, como os PCNs, a Base Nacional Comum Curricular, as orientações curriculares para o ensino médio e referenciais curriculares de diversos estados. Então, essas são algumas características das práticas inovadoras. E, em contraponto a essas 2 formas de atuação docente, temos aqui o abandono do trabalho docente,
ou o desinvestimento pedagógico, o professor rola bola. Então, aqui, essa forma de atuação docente, não sei se daria para chamar assim, seria uma não aula, onde o professor de educação física ele tem como competência administrar o material didático, organizar o material e ocupar os alunos com alguma prática corporal, mas sem muitas pretensões. Então, nesse caso, o professor de educação física ele não tem uma intencionalidade pedagógica, seria a prática pela prática. Só que o abandono do trabalho docente ele não pode ser considerado algo apenas do professor, algo que é responsabilidade apenas dele, mas a gente deve analisar como um processo multifatorial. E aqui a gente vai ver que esse processo multifatorial ele está relacionado com a cultura escolar e a sua relação com a disciplina, com as condições objetivas de trabalho, com as disposições sociais do professor no contexto de trabalho e com o processo de transformação da área. Então aqui, dentro do processo de transformação da área, a gente vai ver essa desconstrução da tradição da educação física, que deixou muitos professores que trabalhavam numa perspectiva tradicional a ficarem perdidos nessa nova abordagem, nessa nova forma de atuação docente que está relacionada às práticas inovadoras. E também pelas fortes críticas à esportivização. A gente também vai ver melhor em outro texto. As disposições sociais do professor no contexto de trabalho são aquelas ligadas à socialização profissional e socialização não profissional do professor. Então aqui tem a ver com todas as experiências do professor, tanto durante a sua profissionalização, na faculdade, enfim, e também não profissional em outros meios. As condições objetivas de trabalho, que a gente pode citar baixa remuneração, salas de aula superlotadas, pouco tempo de planejamento, jornadas de trabalho exaustivas, professores que trabalham 60 horas, tem que levar trabalho para casa, a gente sabe as inúmeras dificuldades que nós temos. A falta de estabilidade profissional, esses vínculos frágeis tornam esse processo de abandono do trabalho docente mais fácil, digamos assim. Uma falta de formação continuada qualificada, falta de estrutura e materiais didáticos. Então são inúmeros problemas relacionados às condições objetivas de trabalho que nós, professores de educação física, temos. Com relação à cultura escolar e a sua relação com a disciplina, a gente pode destacar o caráter funcional do professor rola-bola, que é aquele professor que ele sempre está disposto a mudar seu planejamento quando há alguma necessidade da escola, e por isso ele tem um caráter funcional na escola. E enquanto ele cumpra todas as atividades burocráticas da escola, mantém a ordem, tem essa predisposição para mudar, ele vai continuar tendo esse caráter funcional e muitas vezes até ser valorizado por isso, né, e não pela sua prática pedagógica. E também por ocupar os alunos, como já foi falado antes, com práticas sem pretensões de ensino, práticas pela prática. A hierarquia dos saberes escolares, que é bem comum a gente perceber que a educação física ela está numa posição inferior a outras disciplinas. A gente sofre muita discriminação por parte de professores de outras áreas. A invisibilidade do conhecimento disciplinar, tá? Então essa invisibilidade ela permite que diferentes formas de ocupar o tempo sejam aceitas e tenham o mesmo reconhecimento, como eu falei antes, pelo fato dos gestores não saberem, não conhecerem o conhecimento da disciplina, qualquer forma de ocupar o tempo dos alunos são aceitas, tanto que eles realizem aquilo que foi falado antes. E não reconhece também o que se ensina ou se deve ensinar. Isso, então, a gente pode considerar
que o abandono do trabalho docente ele é um processo multifatorial, ele envolve vários aspectos, várias coisas. O texto 2, ele trata dos saberes da educação física e a relação, o texto que a gente estudou foi a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Aqui só fazendo um link com a forma de atuação docente relacionada às práticas inovadoras, elas tematizam, né, sobre o fazer. Então, dentre os saberes da educação física, é ensinado o fazer, que é a prática, e o sobre o fazer, que seria aquele conhecimento mais conceitual. E também é importante destacar que eles são inseparáveis. Tá? Então, eles são indissociáveis, não tem como trabalhar um em detrimento do outro. Tá? Eu não posso abordar apenas a prática e deixar a parte conceitual, e nem privilegiar apenas a parte conceitual em detrimento da prática. Então, os dois são inseparáveis. E o ensinar sobre o fazer, ele propõe então uma teorização do saber, que por sua vez possui alguns equívocos, tá? Que é transformar a educação física em discurso, tá? Que não é esse o objetivo. Também a negação do se movimentar, que também não é isso, e nem separar as duas dimensões. Como eu falei, elas são indissociáveis, são inseparáveis. O texto 3, ele fala sobre os aspectos legais da disciplina da educação física, e o texto tem como título A Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Então aqui tem algumas leis que foram criadas ao longo da história da educação física, que começa lá em 61, tornando a educação física obrigatória, tanto na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que tinha outra nomenclatura na época, e ela era obrigatória até os 18 anos. Depois, em 71, a educação física passou a ser obrigatória em todos os níveis, só que ali deu início à facultabilidade da educação física. Numa época que ela era considerada como uma atividade e estava sempre relacionada a um saber prático. Já em 77, a LDB inclui novas condições de facultabilidade e em 96, que eu acho que aqui teve grandes avanços, né, com relação às leis, foi quando a educação física ela passa a ser um componente curricular da educação básica, integrada à proposta político-pedagógica das escolas, e ela passa a ser facultativa nos cursos noturnos. Em 2003, a LDB ela teve outros avanços, mas que trouxeram diferentes interpretações da lei, que acabou gerando uma cultura de dispensas que eu vou falar melhor depois. Então, a partir de 2003, a LDB ela estabelece o componente curricular de educação física como sendo obrigatório e define também de forma mais específica a facultabilidade na educação física. Bom, como eu já falei, a educação física ela é integrada ao projeto político-pedagógico da escola e ela acabou trazendo algumas coisas boas e algumas coisas ruins com isso. Ela elevou o status da disciplina, mas ela gerou também uma diminuição do número de aulas, porque passou a ser responsabilidade da escola no momento da criação do projeto político-pedagógico da mesma. E também levou a muitas escolas optarem pelas aulas de educação física
no contraturno, que favoreceu essa cultura de dispensas. Então, amparados pela facultabilidade da educação física, gerou então uma cultura de dispensas. E essa facultabilidade, ela é para quem cumpra uma jornada de trabalho de 6 horas ou mais, que seja maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar ou que esteja obrigado à prática de educação física ou que tenha filhos. Então, essa facultabilidade ela está relacionada a um fazer. Tá? Então, como se os alunos que trabalham, então, do ponto de vista prático, que sejam maior de 30 anos, então a questão da saúde, da condição física, se estiver prestando serviço militar, obrigado à prática, ou que tenha prole. Então, tudo vinculado à prática. O texto 4, ele trata do afastamento. Tá? Então, essa facultabilidade, ela gerou um afastamento dos alunos e também da indisciplina dos mesmos, através do texto, o afastamento e disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Então, esse afastamento se dá ainda, em função da falta de envolvimento dos alunos. Essa falta de envolvimento, por sua vez, ela se dá pela repetição dos conteúdos. Então, os professores, às vezes, trabalham o mesmo conteúdo diversos anos seguidos, sem ter um enfoque diferente, sem tematizar conhecimentos diferentes. Tendo, então, essa prevalência dos esportes, aqueles 4 esportes base que são privilegiados por muitos professores. Também pelo insucesso e pela exclusão dos alunos, que se dá pela maior atenção aos mais aptos. Então, aqueles alunos que têm mais dificuldades são deixados de lado. E por experiências negativas, que também se dão, está interrelacionado pelo fato de que alunos que têm mais dificuldades, não tendo essa maior atenção, eles acabam tendo experiências negativas e acabam se frustrando. Essa falta de envolvimento, ela pode ser superada através de algumas estratégias que a gente estudou: Sport Education, aprendizagem cooperativa, que são 2 estratégias que visam potencializar a participação dos alunos. E também a indisciplina, ela gera alguns tipos de comportamento. Então, alunos indisciplinados, eles não seguem regras, eles faltam com respeito, eles têm uma agitação excessiva e também tem a questão das conversas paralelas, que atrapalham o bom andamento da aula. Então, é necessário que a gente entenda que precisa enfrentar isso e que isso aqui não comporta soluções simples, mas que a gente tem que pensar em estratégias que possam superar o afastamento e a indisciplina na educação física, pelo fato que esses tipos de comportamento geram violência, geram o bullying e acaba comprometendo dessa forma o ensino e a aprendizagem dos alunos. E esses comportamentos, eles devem ter um esforço cooperativo, tanto da escola quanto da família. Tá? Então, é algo que tem que ser pensado tanto pela escola quanto pela família, e cabe ao professor ter propostas curriculares, metodologia e posturas adequadas para favorecer, para poder trabalhar, né, melhor essa questão da indisciplina. Certo? E as estratégias podem ser usadas, é um modelo de responsabilidade pessoal e social, ou outro exemplo que foi dado no texto, que é o futebol calejeiro, que eles podem ser trabalhados juntos, as duas estratégias. O texto 5, ele fala um pouquinho sobre a hegemonia do esporte, através
do texto Inquietações e Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, que vê o esporte, trata do esporte como sendo um fenômeno sociocultural. E aqui eu organizei o esporte na escola e o esporte da escola. Então, o esporte na escola ele tem uma perspectiva esportivista. Então, ele é tratado de forma descontextualizada, ele entende como o esporte sendo hegemônico nas aulas de educação física, ele visa um saber fazer, então ele não leva em consideração um saber sobre fazer, também tem em vista o rendimento, a aptidão física, a saúde, as competições, a participação e o rendimento, o sucesso nas competições, influenciados pelo regime militarista e higienista, aliás, pelos conceitos militarista e higienista. Então, essa perspectiva esportivista ela privilegia os alunos mais aptos, mais habilidosos e é desprovida de um saber sobre fazer, como eu falei. Então, aqui nessa perspectiva, ela tem uma ênfase na técnica em função da tática e ela considera aqueles esportes base, aquele quarteto fantástico tão amado por vários professores de educação física. Em contraponto, temos o esporte da escola, que ele tematiza uma variedade de modalidades esportivas, ele não fica focado apenas naquelas 4, ele tem uma ênfase na tática, para que o aluno aprenda a pensar o jogo, e na técnica, não a fim de ter uma técnica apurada, mas que ele possa, através da técnica, desfrutar o jogo, saber jogar e poder desfrutar do jogo. Então, o esporte da escola ele propõe igualdade de oportunidades para todos os alunos, partindo do princípio da equidade, dando uma maior atenção aos alunos com mais dificuldades. E ele visa oferecer então um conhecimento para a formação dos alunos e deve tratar o esporte de maneira pedagógica e ir além do saber fazer. Ele deve também ensinar sobre fazer. E por fim, o texto 6, ele tematiza as questões de gênero através do texto de Educação Física Escolar e as questões de gênero. Ele trata alguns conceitos, conceito de gênero, de sexo, de orientação sexual, também sobre as diferenças biológicas e culturais de ambos. Então, as diferenças biológicas elas devem ser reconhecidas e não devem subjugar os alunos em função dos mais fortes, mais habilidosos. E as diferenças culturais, as experiências incentivadas versus as experiências negadas nessa construção cultural do corpo. Então, meninos, eles têm experiências motoras incentivadas desde pequenos, enquanto as meninas têm essas experiências negadas. Tá? Por isso que tem esse déficit de habilidade de alunos do sexo masculino aliás, os alunos do sexo feminino. Então, o texto fala com relação das aulas mistas, né, que eu sou totalmente a favor, porque elas propõem a igualdade de oportunidades, elas favorecem a igualdade de oportunidades e elas são espaço de aprendizagem, onde deve partir do princípio da equidade de gênero. E algumas estratégias que eu destaco aqui nesse texto para trabalhar essas questões é a sensibilização dos alunos através da discussão, através de trazer esses debates para dentro da sala de aula, através da experimentação de situações exclusivas. Então, é nossa função proporcionar essas experiências inclusivas dos alunos, tendo em vista o princípio da equidade de gênero
e também criando regras para que se estabeleça esse princípio de equidade de gênero. Então, esse foi o meu mapa conceitual, tratando então das problemáticas da educação física. Espero que eu tenha conseguido atender às expectativas do curso e, no mais, muito obrigado.